Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart da Madrugada está comigo o Fábio Goldbach. Nesse episódio nós vamos falar sobre como fazer uma aterectomia perfeita no membro inferior. E para conversar com o time, nós trouxemos o Dr. Alexandre Pereira, um dos cirurgiões endovasculares de maior destaque no sul do Brasil. Alexandre, seja muito bem-vindo, cara. A gente está feliz de ter você aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui, Arthur. Sempre, desde que iniciou o Frêmito, eu acompanhei desde o início e sempre gostei do que foi uma iniciativa de ter jovens cirurgiões vasculares também gerando conteúdo em cirurgia vascular. Sempre existiu essa dificuldade. Eu me lembro, quando eu terminei a residência, a gente não tinha um outlet para poder levar o que a gente queria falar de conteúdo vascular. A gente ainda ficava preso no que era essa estrutura tradicional de congresso, em que os jovens realmente não têm palavra. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, claro, pela representatividade do Fogart, mas também para dar apoio para uma coisa que eu realmente acredito que o cirurgião vascular jovem também tem uma voz e também tem possibilidade de gerar conteúdo de qualidade. Com certeza, a gente acredita muito nisso, cara. Essa é a nossa missão aqui. A gente se espelha na tua carreira. Fábio, seja bem-vindo, cara. Você também é meio gaúcho, não é, cara? É o que dizem, né? A família da minha mãe é do Rio Grande do Sul. Eu lembro que uma vez eu te contei isso e você falou, você tá me zoando. Você lembra por que você me contou? Bom, o Fábio, ele tem sotaque, assim, carioquês, né? O cara não esconde. Mas aí eu tava indo malhar, eu acho, depois da academia, eu precisava de um cadeado. E ele falou assim, cara, eu tenho um cadeado aqui. Aí eu falei assim, é 051. Ele, por que você é 051? A senha? Porque a minha família é do Rio Grande do Sul. Aí o Arthur, pronto. Começou agora. Mais uma coisa aí, né? A senha do cadeado era 051. Cara, já tomou chimarrão, mas já tomou chimarrão, pelo menos? Já. Já? E gostou? Não gosto de Cara, e aquele negócio de uma rodinha, 10 pessoas babando no mesmo negócio lá. Mas acho que depois do Covid mudou. Vocês ainda dividem a cuia? Divide. Eu não sou muito de chimarrão também, então. Divide, é super mal divide. visto. Se você não quer dividir, você é meio mal visto. E sabe que tem uma coisa que tem que entregar com a mão direita ou com a esquerda, alguma coisa assim. Tem uma tradição? Tem que entregar aí vazio. Você pega a cuia e você mistura ali o negócio. Tu não pode pedir gole, tu não pode pedir gole de chimarrão também. Você tem que esperar o cara terminar, é isso? A vez dele, e aí ele passa. Eu sei porque a minha família tem o pé no Rio Grande do Sul também. Ah, pronto, começou. Não é Paraná? Não, eu sou paranaense, sou de Pato Branco, mas a minha irmã é de Veranópolis. Sim. Meu pai teve um business lá no passado, foi lá que minha irmã nasceu, e a minha avó materna toma chimarrão todos os dias, cara, e eu tomo com ela. Mas falando em Rio Grande do Sul, agradecer então ao Alexandre que veio especialmente para gravar com o time do Fogart da Madrugada e do Frêmito. O cara tá com uma filha recém-nascida de 2 semanas e tirou o dia para passar aqui gravando com a gente. Então, foi diferenciado. Legal. Obrigado, cara, publicamente aqui. Prazer. A gente agradece. E você não fala muito as coisas tipo tri, não escuta você falar tri, cara? Eu falo, sim. Fala. Ele falou tri, falou tchê, falou piá, falou guri. Barbaridade. Eu falo barbaridade. Não, a barbaridade já virou uma coisa mais nacional também, né? Esse bato, as pessoas falam mais. Mas falo sim, talvez eu não tenha o sotaque tão puxado, porque toda vez que tu vai para um lugar que tem um sotaque muito puxado, a pessoa só fica falando sobre o teu sotaque, né? É a pior coisa, entendeu? Então, o que a gente tá fazendo agora. Mas pode ficar tranquilo aqui. Sotaque de Porto Alegre, típico, assim, é muito irritante, tipo, que era o antigo Magro do Bonfa, que tinha vocês não vão lembrar disso. Não. Ou tipo Nego Di também. O Nego Di é o típico sotaque de gaúcho também de Porto Alegre. Não é um jeito do Nego Di aquilo lá, na verdade, é ele imitando. Entendi. Imitando não sendo o sotaque típico de Porto Alegre da periferia. O Porto Alegrense. Porto Alegrense da periferia. E você vai no CTG, cara? Não, nunca fui na minha vida em um. Não, sabe o que é CTG, Fábio? É Centro de Tradições Gaúchas, tem tudo, tem até no Japão. Mas é muito isso. Paraná, então, imagino que tu deva ter visto algum. A gente ia no CTG quando era moleque lá em Pato Branco. Lá. Eu ia lá ver. Mas ela é fantasiado, isso não? Não chama de fantasia. Não é uma fantasia, cara. Né? Nossa, eu vou ser preso aqui. Não é fantasia, é roupa de gaúcho. É, roupa de gaúcho. Daí escuta lá as músicas tradicionais, toma chimarrão, come uma carne e tal. Todas as Mas acho que isso é interessante para quem tá afastado. Daí é uma forma de manter as raízes. Não sei, eu nunca tive essa necessidade em Porto Alegre. Talvez a gente não seja tão
Bom, legal, cara. Estamos felizes aqui de Cara, ter você tava em Porto um Alegre esse sulista. final de semana agora, tinha propaganda dele. Vem operar suas varizes comigo. Não é isso, Alexandre? Essa seria a última coisa que eu faria. Não que eu não goste de varizes, não quero falar mal de varizes, mas realmente a forma como eu me posicionei na minha carreira é nunca divulgar doença venosa, só de doença arterial, que é realmente o que me interessa mais, é a minha paixão. Doença arterial em geral, mas doença de aorta em especial. Então, eu acho que essa realmente é a forma. É muito tentador e no início de carreira divulgar muito a parte de estética e de venosa, mas é isso que tu vai acabar fazendo pro resto da tua vida se for isso que tu fizer no início. Eu dei a sorte também de que eu nunca tive rede social até pouco tempo atrás. Eu nunca tive Orkut, Facebook, nada. Eu fui ter Instagram há poucos anos atrás porque eu me divorciei, eu precisava ter uma rede social, entendeu? E daí depois eu comecei a usá-la também para trabalho. Mas e daí eu já estava no momento da minha carreira que eu fazia mais doença arterial. Eu imagino que existe a possibilidade que se eu fosse mais novo e tivesse já no mundo atual da rede social, eu divulgaria mais doença venosa também, preencher o consultório rapidamente. A evolução do meu consultório foi muito lenta. O início era vazio o consultório. E agora eu vejo os residentes que saem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e já tem consultórios com bastante paciente, porque tem a possibilidade de divulgar. Ninguém sabia que eu existia, como é que eu ia dizer que eu existia? Teve que realmente ser pelo boca a boca. Daí é um crescimento lento, né? É Grão a consistente, mas é consistente, mas é lento. É uma mudança de paradigma mesmo. A gente vê, cara, inclusive estudantes de medicina que saem com o Instagram bombado e não vão nem para residência. É? O cara vai direto para uma nutrologia esportiva ou uma parada assim, porque ele já tem o consultório cheio, para ele não faz nem sentido, né? Bom, antes da gente entrar no nosso tema aqui, que é a aterectomia, né, de membros inferiores, eu vou falar do nosso patrocinador. Então, para você que vai prestar a prova de título de especialista em angiologia, cirurgia vascular, ecografia vascular com Doppler ou cirurgia endovascular, não deixa de conferir o material preparatório do curso Bizu, que está disponível de graça no YouTube e no Instagram e também no www.cursobizu.com.br. Cara, seguinte, a gente vai querer que você fale um pouco aqui da tua formação. Você é espelho para muitos jovens cirurgiões, né? Mas a gente sabe da tradição da tua família na cirurgia vascular. E aí, antes de falar sobre a sua formação, conta um pouco aí do seu pai, cara. Ele tá operando ainda? Como é que tá a situação? Meu pai é Damastor Pereira, o nome dele, né? Cirurgião vascular, que trabalha desde sempre no Rio Grande do Sul. Ele fez até a formação dele aqui em São Paulo. Ele começou a parte de aorta endovascular em 1996, então ele foi um dos pioneiros do Brasil, quando muitos lugares nos Estados Unidos ainda não faziam. Como ele tinha uma relação estreita com o Renan Flacker, que foi chefe na Carolina do Sul e era colega de turma do meu pai. Então eles começaram a fazer muito precocemente e tinha uma grande tradição de cirurgia aberta também no nosso serviço, fazia tóraco aberto. Realmente ele opera muito bem e está muito bem, porque ele está muito bem fisicamente e de cabeça, então vai longe ainda. Ele continua sendo um exemplo e para cirurgia aberta é difícil acompanhar. Tem muito recurso. Não, muito recurso. Ele não tem aquele momento de hesitação de pensar qual que é o melhor caminho. Ele já sabe já viveu, entendeu? Então ele continua sendo um exemplo para mim. E o fato de eu ter ido para cirurgia vascular, sem dúvida, teve uma forte influência dele. Minha mãe é médica também, minha mãe é otorrino. Então, medicina era um assunto na minha casa em quase todos os momentos. E sempre foi de uma forma leve, os dois gostam de ser médicos, entendeu? Então tinha uma boa imagem do que era ser médico, eu sabia que médico também tinha um bom retorno financeiro, e todos os amigos deles eram médicos também. Também sempre o assunto quando tem médico junto é medicina, sempre, né? Sem dúvida. E o que acontecia é que numa época mais pré-histórica, que a gente não tinha nem CD, os exames eram todos na chapa, os residentes frequentemente iam na minha casa domingo de noite para discutir os casos que iam ser operados segunda de manhã. Quando eu era criança... Era reunião clínica. Era em casa, então seguida. Uma vez estava eu e meu pai jogando tênis e tinha dois casos do lado de fora, nem sabia quem era. E era o Darcy e o Clóvis, agora professor em Santa Maria. Estavam para discutir caso com meu pai ali lá de tênis, discutindo contra a parede. Então eu tinha algumas coisas que já faziam parte da minha vida, assim, permeava a minha vida a cirurgia vascular de alguma forma. Então eu sabia que femoral estava sempre na jogada. E eu sabia que femoral era na virilha, porque teve um toureiro que morreu quando eu era criança. Então foi muito comentado nessa época. Eu sabia que era na virilha. E é por isso que o toureiro botava para frente para expor a femoral. Poplítea,
me chamava a atenção pelo pop, de poplite, e agora eu tenho um gurizinho de 8 anos, ele é a mesma coisa, poplite, papai, pop. Acho que a onomatopeia da palavra chama uma criança. Interessante. A primeira palavra dele foi mamãe, a segunda poplite. Quase isso. Roto, eu me lembro que sempre me lembrava alguma coisa vermelha, eu acho que eu devia saber que era sangramento. Eu sabia que quando era roto, meu pai tinha que sair imediatamente, e quando eu acordava no café da manhã, meu pai não estava porque tinha tido um roto. Então isso eu me lembro também desde muito pequeno. E eu falo que desde os 9 anos, o sonho da minha vida era operar um tórax aberto, porque quando eu tinha 9 anos, eu sei exatamente porque foi em 1990, eu nasci em 81, meu pai ia apresentar a série de casos dele no SVS, de tórax aberto. Daí tinha umas 20 fitas de videocassete, e ele estava editando as fitas, então ele ficava no quarto dele, foram semanas isso. Então eu ficava olhando lá, eu me lembro direitinho de ver uma horta aberta, aqui o campo tem muito sangue, aqui alguém tremeu, aqui a canulação foi de primeira, e no final eu já estava comentando as mesmas coisas, eu não entendi o que acontecia, mas eu dizia, tá muito sangue ali, tremeu, ó, né? E daí eu me lembro que ele estava ligando algum ósseo visceral, não sei se era uma intercostal, mas eu me lembro claramente da horta aberta, prótese passando pelo diafragma e um vasinho sangrando, e ele tava ligando. Eu, pô, pai, mas por que tu não pega essa agulha com a mão? Tu fica pegando com esse troço aí, ó, tu errou a pegada. Ele, não, meu filho, se um dia tu for fazer, tu vai ver que é melhor usar isso aqui, e tu vai ver que também não é fácil. Eu falei, cara, claro, admirava meu pai, mas eu pensava, pô, se meu pai consegue fazer, eu consigo também fazer. Então, um dia eu vou ver e vai ser fácil, sim. Eu quero fazer isso aí meio que norteou a minha carreira. Toda a minha carreira foi voltada para estudar no vestibular, na faculdade, tudo pensando em fazer tórax. A minha ideia, inclusive, quando eu estava no final da faculdade, eu fui no Link de Leipzig, e depois a gente foi visitar o serviço do Chiesa, em Milão, que o residente era Marcelo Liberato. Marcelo Liberato fez uma formação de 5 anos, excelente na hora lá, ele é um cara muito legal. Ele passou pelo Frêmito já, cara. Ele contou já? pra gente já. Ele contou essa história? Que quem acha que ele só faz a espuma tá redondamente Nada, ele enganado. fazia tórax aberto. E daí ele falou, não, meu, vem pra cá, faz os 5 anos aqui depois, já era. Terminou a faculdade, vem pra cá, não precisa fazer prova nem nada, era só querer. Mas daí eu conversei com o meu velho, ele, não, cara, acho bom tu fazer geral antes, é bom tu saber abdômen, se precisar fazer alguma coisa, pô, vai que tu precisa tirar uma vesícula, vai chamar um cirurgião geral, tu tem que aprender a fazer. Faz vascular aqui com a gente também, e depois tu vai lá só pra fazer tórax. Tá bom, era isso aí. Eu já tinha definido. Mas aí você fez a geral e a vascular aonde? Eu fiz no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No Hospital de Clínicas. Eu segui o que ele falou. Daí briguei com uma namorada na época. Ele era preceptor lá do HC. Ele é chefe, né? Ele foi o criador do serviço e sempre foi o chefe durante todo esse período. Briguei com uma namorada minha na época que não queria ir para Itália comigo, porque tudo que eu ia para Itália. E daí uma outra... Minha ex-mulher chegou a ver coisa para trabalhar em Milão, a gente foi para Milão, ela viu lá coisa para trabalhar, que ela era dentista. Mas daí quando estava terminando a minha residência, estava começando a diminuir os tórax. E foi Abertos. Abertos. E teve um congresso lá em Porto Alegre, o SICA, que foi a estreia do Alderich em terra brasileira, que ele apresentou a primeira série de casos dele de prótese modificada por cirurgião para tórax. Que ano que era isso ali? 2009, por aí. 2009. E daí, quando eu estava se aproximando do final da minha residência, no último ano da vascular, eu estava conversando com o Charbel. Vocês conhecem o Charbel? Um baita cara. O diretor científico lá da regional, né? Ele mesmo. É um grande cara. Ele é um grande cara. E ele me comentou, cara, tu já viu a Damastor operar? Que as operando não é muito diferente lá a estrutura. Se eu fosse tu, eu ia lá com o Gustavo. Eu falei, porra, cara, é verdade. O cara te deu insight ali. Me deu insight, você pegou bem essa transição, né? Então, e daí foi quando eu fui pra lá, exatamente. Eu fui pra lá, ele tava fazendo o caso número 100 dele na época. Ele tava fazendo 40 anos também, ele tava no início de carreira dentro do que é a realidade americana. Sim. Eu fiquei 5 meses... Eu fui lá para ser fellow de pesquisa, para ficar 1 ano. Mas eu não queria escrever nada de artigo, eu queria aprender tórax aberto. Fiquei 5 meses lá, peço minhas desculpas já, Gustavo. Depois de tantos anos, quero fazer aqui um disclaimer, né? Nenhuma página escrita. Não servia para mim. Mas, de qualquer forma, eu escrevi 5 artigos nesses 5 meses. Pô, entregou, cara. Não, eu entreguei porque não queria passar vergonha também, mas não era porque eu estava lá, foi sofrido. Eu queria aprender tórax, daí quando a gente voltou, eu voltei para cá. Isso era Rochester? Rochester, Minnesota ainda. Outubro de 2011 eu voltei. Em novembro de 2011 nós fizemos o primeiro caso de endoprótese fenestrada do Rio Grande do Sul. Puta, e daí começou a deslanchar. No início muito devagar, mas depois
Então essa é a minha Alguém já história. fazia no Rio Grande do Sul? Não, ninguém fazia. Você foi o primeiro. Essa foi a primeira. Aham. Que material que você usou naquela época? A gente usou a gente modificou, ele fazia modificações tanto com a TX2 quanto com a Zenit. Tá. Como eu queria economizar pro SUS, a gente fez a modificação da Zenit, que daí tu já usou a própria prótese, Aham. foi uma fenestra e um scallop. Legal, cara. Usava o anel de nitinol de um... Mesma coisa que se faz hoje em dia, o anel de Você já nitinol. era assistente do HC? Não, do eu não era Clínicas. nada, na Você não era verdade. nada, você Não. foi lá fazer o caso. Não era, eu já tinha terminado a residência e ainda não tinha feito prova de contratado. Mas Era você fez no Clínicas esse caso. Fiz no Clínicas. Uhum. Foi dentro do SUS, aquela época, foi a época de ouro do Hospital de Clínicas. A gente tinha material no SUS que não tinha no convênio. O Clínicas é um hospital um pouco diferente, que ele tem convênio dentro do hospital do SUS, e todo o lucro do convênio, ele banca o SUS. Entendi. Entendeu? Então a gente consegue fazer coisas extra-teto. Entendi, cara. Conseguia, agora tá numa época muito ruim. E revestido, vocês usaram o que lá em 2011? Acho que foi uma Advanta V12, era só o que tinha na Não época. tinha muita opção, né? Não, era só o que tinha na época, Advanta V12. Uhum. E o scallop foi não revestido. Cara, a tua jornada é sensacional, cara. Já sabia um pouco, mas escutando do seu pai, é muito interessante, né? Bom, vamos entrar aqui no nosso tema em questão, Fábio. A gente quer bater um papo aqui sobre a aterectomia. E para quem está escutando no Spotify ou no YouTube e ainda não viu a entrevista do Alexandre lá no Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, tem que dar uma passada lá depois, porque batemos um papo lá sobre isso também. Foi super interessante. Vamos lá. A gente falou bastante de aorta já era imaginado que a gente ia falar de aorta com o Alexandre. Mas vamos falar um pouco de aterectomia. O que é aterectomia? De onde que ela veio? Para quem que se aplica? Quais são os benefícios? A aterectomia é um dispositivo que serve para modificar a placa. Então a gente necessariamente tem que estar intraluminal, preferencialmente, eu diria, em que ele usa dispositivos de lâmina ou energia externa de luz, como laser, para, de alguma forma, remover aquela placa, ou remover com corte, com a direcional, ou como se fosse uma broca na rotacional, ou utilizando o laser na aterectomia laser. A gente tem também a orbital, que a gente não tem no Brasil, que ela faz um mecanismo, é uma coroa, como se fosse uma pedrinha, na verdade, que gira bem rápido e vai removendo aquele cálcio. Então, acho que essa pergunta que tu fez também é muito interessante, para quem que serve? E na aterectomia é uma situação um pouco diferente do habitual. Na maioria das doenças, a gente sabe, ou dos dispositivos para algumas doenças, a gente sabe como é que o dispositivo funciona em lesões simples, mas não sabe como é que ele vai se comportar em lesões complexas. Na aterectomia é o inverso, porque o melhor estudo que a gente tem, que é o Reality, um estudo da Medtronic da aterectomia direcional, ele incluiu pacientes extremamente complexos. Ele incluiu pacientes PAX 3 e 4. PAX é um score de classificação, Peripheral Artery Calcium Score, que ele classifica em 1, 2, 3 e 4. 1 é quando o cálcio é unilateral, uma parede só menor do que 5 centímetros. 2 é bilateral, menor do que 5 centímetros. 3 é bilateral, maior do que 5 centímetros. Menor e maior do que 5 centímetros é o 3 e o 4. Eles só incluíram essas lesões 3 e 4, classificação de parede bilateral, oclusões, lesões longas, mais de 40% eram oclusões. E nesse grupo de pacientes eles foram bem. Mas será que isso significa que em pacientes pouco complexos a gente também tem esse benefício ou a gente vai estar acrescentando custo, acrescentando risco de complicação? Então essa resposta a gente não tem, é o inverso. A gente sabe que a aterectomia vai bem para lesões complexas, ela ajuda a perviedade e diminui o índice de dissecção em lesões complexas, mas não sabe se um benefício acontece nas lesões mais simples. Ao que parece, não faz muita diferença. Teve um outro estudo, que é o Definitive AR, que foi aquele que criou a técnica DART. Sabe quando se fala DART? Directional Atherectomy Anti-Restenotic Therapy. Você já ouviu falar de DART, né? Aterectomia direcional e balão com droga. O estudo que criou essa técnica, ele incluiu pacientes também com lesões menos graves. E no grupo de pacientes com lesões menores do que 10 centímetros, a aterectomia não teve vantagem. Porque provavelmente só vai fazer diferença se tu tem cálcio severo. O principal problema é o cálcio. Então sempre foram oclusões e o comprimento. Mas claro, quanto maior a oclusão, maior a quantidade de cálcio, maior o comprimento de cálcio. Então o inimigo realmente nessa situação é o cálcio.
Cara, então de forma muito objetiva, a aterectomia serve tanto para estenose quanto para oclusões. E como é que você define se você vai fazer balão, droga, stent, ou se você vai passar a aterectomia e fazer o debulk? Então, a resposta é, para lesões complexas, a aterectomia tem vantagem. Estenose ou oclusões? Exatamente. Se for cálcio bilateral, especialmente se for cálcio mais do que 5 centímetros ou oclusões, a gente pode dizer que tem benefício. Porque o objetivo da aterectomia, então, é melhorar a complacência do vaso, vai tirar o cálcio, então o vaso vai ter uma complacência melhor, e também tu vai expor mais a média do vaso à droga. Então faz diferença também, porque tu vai remover, modificar a placa e permitir menor a penetração da droga e o efeito antirrestenótico disso. Então, na maioria absoluta dos pacientes complexos, a gente faz algum tipo de aterectomia, mas também dependendo da forma de recanalização. A forma se recanalizou de forma intraluminal ou extraluminal. Então, é uma pergunta meio ampla, porque a gente tem tantas possíveis variáveis, mas assim, sempre que tu for fazer, que eu faço uma recanalização intraluminal, eu faço uma técnica de modificação de placa, de remoção de placa. Isso para lesões complexas, ou sempre? Para lesões complexas. Lesões não complexas, a gente já tem estudos que só balão com droga funcionam muito bem. É o melhor estudo. Aquele caso que você olha e fala, você vai ser só um balão com droga aqui, aí esse caso você dispensa fazer. Dispensa fazer Você olha e fala, acho que esse caso vai evoluir para um stent, aí você vai fazer. Exatamente, a gente sabe pelos exames pré-operatórios o que a gente tem de calcificação naquela lesão, né? Então, o estudo SFA Long, que foi um estudo que usou balão com droga para lesões longas, pouco calcificadas, foi super bem. Então, já teve a volta completa de que eu usava a aterectomia para quase todo mundo. Depois, a evolução foi para usar, mesmo no paciente que eu for usar a aterectomia, não usar a aterectomia em toda a lesão. Aquela mesma coisa que a gente conversou, em vez de fazer spot stenting, também fazer spot aterectomy. Tu escolher onde tu vai fazer a aterectomia. Tu tem uma oclusão de 30 centímetros, mas tu viu pela angiografia, ou melhor ainda, tu passou o AIVUS, tu viu que tem 10 centímetros que são muito calcificados. Naqueles 10 centímetros, tu faz a aterectomia. Daí tu diminui muito o risco de embolização, o tipo do procedimento, o menor número de passagens, e no resto tu faz só balão com droga. Naquela parte também, mas em todo o resto faz lesão com droga. Balão com droga. Então, tu usar o AIVUS ou mesmo a angiografia para identificar os pontos em que tu vai ter maior benefício com a aterectomia. Também outra questão em lesões não complexas, mas de no stent zones, por exemplo. Tem uma placa não complexa de poplite interlinha, a melhor chance que tu tem de não dissecar é fazer a aterectomia. Então, mesmo que não seja uma lesão complexa, essa é uma lesão que eu tendo a usar a aterectomia. Como que você enxerga esses territórios? Femoral comum, poplítea e o uso do aterótomo? Cada um é uma novela por si só. Então, femoral superficial S1 e S2, que é terço proximal e médio de femoral superficial, aquilo ali aceita qualquer coisa praticamente. Stent com droga vai muito bem ali, porque é uma parte pouco móvel da femoral superficial. Então, um stent com droga vai muito bem nos segmentos S1 e S2, desde que não inclua a origem da femoral superficial. Transição femoropoplítea para baixo, quanto menos stent tu colocar, melhor. Porque é o ponto de maior curvatura, isso também já tem esses bons estudos de dinâmica, o ponto de maior curvatura é no Hunter, né? Se você quem faz 90 graus, já faz com frequência a angiografia para 90 graus, tu vê que a curvatura é onde fica fixo no Hunter ali, que a curva é grande, e não na interlinha. Então, frequentemente a gente parava o stent assim, 1 centímetro acima da interlinha, fugir da interlinha, mas não é ali o problema. O problema é no Hunter e depois na transição P2 P3, que é onde estão as maiores áreas de curvatura. Todo esse segmento, se eu puder não usar stent, eu vou não usar stent. Então tem essa grande questão de, se fizer aterectomia e balão com droga, que tipo de stent que tu vai usar? Depois, tu usa balão com droga, stent com droga, stent sem droga, tu supera. Então é uma pergunta que não se tem resposta. Eu posso dizer o que eu faço, mas com certeza é baseado só no que eu acho. Deixa eu aproveitar, cara, e ainda sobre indicação, te fazer uma pergunta técnica que eu tenho dúvida, assim, em especial em oclusão total, e quero fazer a aterectomia, mas é muito duro você falar que você está 100% intraluminal, entendeu? Você desceu uma oclusão, você desceu a guia, comportamento bom de guia, não fez uma alça. É seguro eu passar o aterótomo, cara? O mais seguro é fazer o AIVUS. Que no AIVUS tu não tem dúvida nenhuma se tu está intraluminal ou extraluminal.
tu tem a possibilidade de fazer as angiografias em mais de um plano. Tu consegue ver se a tua guia está em todos os planos dentro da luz do vaso. Se tu fez a angiografia e está dentro da luz do vaso, tem a sensação de que foi intraluminal, eu acho que dá para prescindir do IVUS, pelo custo, se tu não tem acesso ao IVUS ou não sabe usar o IVUS, eu acho que está seguro de fazer a atelectomia. Se tu tem dúvida, é melhor não fazer. Se tem dúvida e tu não tem acesso ao IVUS, é melhor tu partir para alguma técnica de compressão. Então, eu divido nas técnicas de modificação de placa, todas as atelectomias, e as placas de compressão de placa, que daí entra todos os balões especiais, chocolate balloon, scoring balloon, litotripsia intravascular, que tu comprime a placa, mas tu não remove a placa. Sempre que tu tá na maior parte da lesão extraluminal, é melhor tu ir para as técnicas de compressão. Legal. Bom, vamos aproveitar que você falou o nome de uns dispositivos e... Só mais uma pergunta. Você estava falando de se você não está totalmente intraluminal, tem algum tipo de atelectomia que é mais indicado que outro, quando você não está intraluminal? Pois é, eu imagino que tu está perguntando sobre a direcional, né? Porque a direcional tu tem a possibilidade de direcionar para o vaso. Eu sempre uso IVUS nos meus procedimentos. Eu já fiz isso, não me pareceu uma boa modificação da placa. Porque eu direcionei para o centro do vaso, não teve diferença. Não, porque tu não consegue mexer naquela parte interna da placa, tu vai remover parte da média. Você está vindo de fora para dentro, você está removendo parte da média, e se tu tem cálcio intraluminal. Essa é outra questão, eu estou passando por cima de várias partes que são importantes, mas depende também do tipo de cálcio que tu tem. Tem basicamente 2 tipos de cálcio, que é o cálcio intraluminal, que são aquelas coral reef, como se fosse coral de Recife, aquelas pedras dentro do vaso. Esse é o cálcio intraluminal. Esse cálcio é muito pequena a chance de tu te manter intraluminal. E tu tem o cálcio da média, a classificação de Mockenberg, que é aquela que tu vê como se fosse um roadmap natural. Essa aí tu tem uma chance razoavelmente boa de te manter intraluminal. Então, se tu tem um cálcio intraluminal e a tua recanalização foi extraluminal, tu não vai conseguir modificar de jeito nenhum. Tem que pensar o tipo de cálcio que tu tem, o tipo de oclusão e a forma de recanalização que tu fez para daí definir a tua terapia. Entendeu? Outra parte muito importante nessa equação é o cap da lesão. Se o cap é côncavo, se ele é convexo. Para a recanalização faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a chance que tu tem, porque tu não tem como ter todos os dispositivos ao mesmo tempo. Né? Tu não vai ter todos os dispositivos. Então, é importante, a gente estava falando mais sobre isso antes, identificar, o intervencionista identificar o tipo de cap que ele tem, se ele tem uma angiotomografia ele consegue, o tipo de cap, o tipo de calcificação, o comprimento da lesão, para conseguir tentar de alguma forma predizer a chance que ele tem de recanalizar de forma anterógrada e intraluminal. E se ele vai lutar para fazer uma recanalização retrógrada para se manter intraluminal, como é que é o cap distal também e o cálcio distal. Então, tudo isso tem que ser levado antes do planejamento do caso. Já virou muito rotina a gente planejar muito bem um caso aórtico. Todo mundo sabe que a falha de se planejar é planejar a falhar, entendeu? Na perna também é assim, né? Mas é a mesma coisa femoral superficial. Tem muitas nuances que nós, como cirurgiões vasculares, ignoramos. Esses casos que você acha que anterógrado você vai acabar indo subintimal, você já vai retrógrado? Eu deixo a perna... Não. Direto, assim, deixa a ponta já entra de baixo. Porque você acha que de cima você vai cair direto no espaço? Não, eu sempre tento de forma anterógrada primeiro. Então é importante montar um sistema rígido. Sempre que tu tem oclusão, o teu introdutor tem que estar próximo à lesão. Sim. Então, se tu está fazendo uma punção anterógrada e a tua oclusão é lá na poplítea, tu tem que ter um introdutor que vai lá embaixo, na poplítea. Algum catéter de suporte, o que eu mais uso é o CXI ou o Quick Cross. E alguma guia de ácido inoxidável, ponta de ácido inoxidável, que tu possa moldar e possivelmente ter algum revestimento hidrofílico. Então, uma dessas clássicas é a V18. A V18 da Boston tem a maior parte dessas características. E se tu tem um cap côncavo, né? Então ele é arredondado por cima, tu precisa de uma grande capacidade de penetração. Então, usar uma ponta mais pesada, como a Connect 250T da Abbott, ou a Stato 30 da Asahi, que são guias que são todas uma furadeira, praticamente. É a Landerquist das guias 018 e 014. Então, tu sabe que tu vai centralizar bem a lesão
e tu sabe que tu vai reto, porque mesmo que se fizer uma recanalização subintimal, o interessante é que no cap proximal e no cap distal, tu te mantém intraluminal, porque daí tu sabe que tu não vai perder colaterais. E daí tu muda aquele adágio de que uma cirurgia endovascular que falha atrapalha a cirurgia aberta. Se tu for de cap proximal para distal, sem dissecar nada e sem perder nada de colateral, se quando oclui é aquilo ali que tu perde, via de regra. Então, tem que sempre lutar para entrar no cap proximal distal, e não tá reentrando aqui, vou tentar um pouco mais para baixo, tu começa a perder poplite. Sim. Daí tu tem que... Tipo, daí tu tá podendo prejudicar o teu paciente e podendo atrapalhar uma cirurgia aberta no futuro, ou mesmo endovascular no futuro. Então tem que estar preparado para vir retrogradamente também. Sim. Acho que tem muito tabu, né? Você vir de baixo, né? Mas Direto? Não, era pra... não direto, mas você fica tentando tanto vir de cima que já tá ali, que acaba fazendo isso que o Alexandre falou. Você acaba recanalizando, mas perde 5 centímetros de poplite. Tem que deixar pintado. Esse é o segredo, né? Não é melhor o paciente. É melhor se funcionar embaixo e não perder aquele segmento de poplite aqui, né? Concordo, passa guia e depois inverte, volta por cima de novo, né? Se você tá de varal, fica muito mais fácil o suporte. Tudo mais. Exatamente, mas se tu conseguir antecipar os casos que tu tem uma chance grande de fazer isso, é o segredo, porque deixa para pintar na hora. Vamos pintar. Você se lascou. Tu acaba tentando muito mais. E também comecei a ter menos problema em usar catéter de reentrada também. Usar catéter de reentrada. Ele não é mágico. Todo mundo imagina que vai só botar o catéter de reentrada e vai voltar para o lugar certo. Também não é assim. É uma agulha que está furando um cálcio. Mas eu comecei a usar mais nos últimos tempos também. Especialmente um paciente com vasos distais muito finos ou com lesão trófica, alguma coisa que vai te atrapalhar de entrar para baixo, ou paciente anticoagulado. Então, comecei a usar mais a catéter de reentrada. Agora, por algum tempo, a gente vai ficar sem nenhum no mercado, né? Porque saiu o Go-Back, foi comprado pela Bentley. Vai voltar agora, o Go-Back, agora vai virar B-Back, né? Que tudo da Bentley é B, né? Big Raft, B, né? Então vai ter o B-Back. A gente não tem mais o da Cordis, que é o Outback. Por um tempo, a gente deve ficar desassistido, acredito eu. Eu queria, Alexandre, que você contasse para nós quais são os dispositivos que estão disponíveis no mercado brasileiro para fazer a aterectomia e a sua respectiva classificação, que você acabou fazendo um pouquinho de introdução no começo ali. Mas só para quem ainda não teve contato com isso, que entenda a diferença entre rotacional, direcional, orbital ou a laser e quais são os respectivos principais do mercado brasileiro, né? Ou os que você usa também, pode ser. Eu vi que eu acabei me atropelando demais os assuntos nesse início, então... a direcional da Medtronic, é o Rock One, ele tem uma lâmina como se fosse uma boquinha assim que come o tecido, então tu tem que virar a tua lâmina nas 4 orientações possíveis. Ele não tem uma aspiração, então ele tem um reservatório que tu tem que tirar a placa do reservatório. Na minha opinião, ele é o que tem a melhor capacidade de corte para aquelas lesões extremamente calcificadas. A aterectomia direcional é a melhor. Ele é a vantagem também se tu está lidando com algum vaso de calibre um pouco maior. Então, por exemplo, se tu quer tratar femoral comum, esse é também um dos últimos limites da cirurgia vascular. A femoral comum sempre foi um território para cirurgia aberta, mas isso parece estar mudando aos poucos. Na direcional, tu consegue tratar vasos um pouco maiores, porque ele consegue direcionar ele para a parede, mas é que tem a curva de aprendizado mais longa. Porque não é no momento que a gente está andando com a lâmina, passar, né? ela tende a girar, entendeu? Então, é o que me parece de todos, o que tem a curva de aprendizado mais longa, não é o que eu mais uso. O que eu mais uso no dia a dia, assim, do feijão com arroz é o rotacional, o Jetstream. O Jetstream acho que tem uma curva de aprendizado muito menor, né? Quem já usa outros dispositivos, tipo o Rotarex, ou mesmo os dispositivos para trombólise, já está acostumado com o princípio dele, que é vir para frente e para trás. Uma das dicas que eu uso para rotacional é se a gente está tratando uma estenose ou uma parte pouco calcificada, é já ir com a lâmina aberta. Porque quando tu diminui o número de passagens, o objetivo de usar a lâmina fechada primeiro é abrir o caminho para te poder usar aberta. Então, se é uma estenose, tu já vai com a aberta, em vez de fazer 4 passagens, tu faz 2. Trancou num calço, fecha a lâmina, faz só naquele segmento e depois vai com a aberta. Então, tudo que tu quer é minimizar o tempo de uso e o número de passagens. Isso diminui muito o tempo do procedimento. Complicação. Risco de embolização e microembolização e slow flow, que às vezes tem no final, né? Que parece por aqueles cristais, a gente vê que fica aquele fluxo super lento.
Então, quanto menos tempo tu conseguir fazer, quanto menor a área tu conseguir fazer, melhor também. Então, de novo, eu queria escolher o segmento onde tu vai fazer a traqueotomia. Tu não precisa ser casado com o dispositivo. Pô, já que eu tô usando, eu vou usar em tudo. Não precisa. Algum cuidado especial no final, no cap distal, antes de Pois é, eu abrir? acho que é uma das primeiras coisas que o operador de traqueotomia aprende, que numa oclusão longa tem que deixar um último tampãozinho lá embaixo. Eu acho que isso é uma boa dica mesmo. Tu tem 10 centímetros de oclusão, tu faz a traqueotomia nos 9 primeiros, aspira, volta aspirando no rex, depois no final faz aquele 1 centímetro. Eu acho que isso não impede a embolização por completo, porque enquanto a gente está fazendo aquela traqueotomia daqueles 9%, as colaterais estão levando lá para baixo. Que a gente vê, faz tudo assim certinho, mesmo assim emboliza, porque as colaterais estão recebendo cristais de colesterol também. Então elas levam lá para baixo, a gente vê slow flow de qualquer forma. A coisa que eu faço nesse tipo de situação, de novo, fazer o mínimo possível, o menos tempo possível, e vai injetando o vasodilatador durante o procedimento também. Não deixe só para o final, entendeu? Porque vai acontecer espasmo. Vai ter embolização de cristais de colesterol, sem dúvida. Isso vai provocar espasmo, sem dúvida, se fizer uma traqueotomia mais longa. Então eu já vou durante o procedimento fazendo vasodilatador. O que você usa? É uma passagem NTG 200 a 400 microgramas. Geralmente eu já faço 400 se o paciente está com uma pressão boa. Vai lá, faz uma primeira passagem, pum, NTG. Faz uma segunda passagem, pum, NTG. Senão fica aquele final do procedimento que todo mundo se apavora. Chega lá... Dá aquele frio na barriga. Frio na barriga, fica super lento. Daí o que é isso aqui? Daí faz NTG. Mais de uma vez já fiz alteplase, né? Assim, porque, pô, vai que a gente está perdendo algum... A gente está perdendo algum segmento. Eu acho, isso aí já é um outro assunto, mas é um ponto que eu defendo, que é na isquemia crítica grave, a gente tem leito distal dormente. Sabe como a gente tem no coração, às vezes a gente tem aquelas áreas que estão stand, como é que se chama? Área de penumbra no cérebro e área de penumbra no coração. Eu acho que a gente tem área de penumbra do nosso leito distal. Então é um paciente que está numa isquemia tão grave que teve uma trombose recente da microcirculação. Está perdendo o leito distal. Às vezes a gente faz o paciente 24 horas depois e já perdeu o leito distal. E eu acho que às vezes a gente está no procedimento agudo, se a gente fizer vasodilatador e alteplase, a gente consegue salvar essa área de penumbra de leito distal. Mas isso é só uma teoria. Eu acho que faz diferença, porque a gente vê casos em que depois que tu faz alteplase e vasodilatador, um desses casos, tu vê vaso que tu não via antes. Mas de qualquer forma, eu acho que é importante, enquanto tá fazendo a traqueotomia, fazer o vasodilatador. A gente tem também o laser. O laser, a principal é da Philips, né? Turbo Elite. A aplicação mais conhecida dele e que mais se tem evidência para estenose intra-estente. Ele funciona muito bem para estenose intra-estente, ele funciona bem para doença aterosclerótica também, a não ser as lesões muito calcificadas, ele não vence mesmo. Cálcio PAX4, aqueles intraluminal, ele realmente não dá conta. Mas ele é o único que tem aprovação para o uso de estenose intra-estente. O Jetstream, a rotacional, ele vai bem intra-estente também, mas ele tem a possibilidade teórica, por ter uma parte mecânica que aquilo prenda no strut do stent, né? Uhum. E o laser não, como é só uma energia, ele não vai ficar preso em lugar nenhum. Então ele realmente é o mais seguro. Não digo que tem um melhor e um que esteja pior, o importante é eliminar a hiperplasia intimal, mas o laser, sem dúvida nenhuma, ele tem esse perfil de segurança melhor por não ter uma parte mecânica que possa ficar presa no stent, né? E de orbital, cara, o que você tem para falar para nós? A única coisa que eu vi o Gustavo Aderich usava orbital, Diamondback. Ele usava para femoral superficial, ele estava dentro do trial que estava acontecendo na época, que agora me fugiu o nome. Ele tinha grande preocupação de que não podia estar extraluminal, que senão rompia. Ele tinha tido um caso que tinha rompido. Com Diamondback. Diamondback. É da CSI, né? Sim. Então, eu acho que essa experiência que o Gustavo teve de ter uma complicação no Diamondback fez ele ser muito cuidadoso na indicação. Mas um princípio que ele defendia muito na época, e é uma coisa que na época não era muito falada, era fazer debulking da lesão. Hoje em dia parece óbvio, né? Mas ele fez um Diamondback numa mesentérica superior, protegida com filtro, para colocar um stent para diminuir o índice de restenose, porque ele escreve muito sobre doença mesentérica, e o índice de restenose é muito grande quando a lesão é calcificada. Todo lugar é igual, o cálcio é o inimigo. Então, mas a gente não tem essa possibilidade aqui. Talvez o dispositivo que tem mais trabalho para a doença infrapoplite,
Mas eu, particularmente, não faço aterectomia Os em caras vaso de usam na perna. coronária, né? Então, é derivado da coronária É, e todos seus nós, né? vasos menores. Eles não fazem mais só direcional em coronária, mas eles fazem bastante rotacional. E agora que veio a litotripsia intravascular, né? Certo. Se eu tenho uma experiência inicial ainda, eu tenho 3 casos, só vou fazer agora. Pra quem não sabe, é do Shockwave que ele É tá o falando. shockwave, né? Litotripsia intravascular, transmite onda ultrassônica através da parede do vaso. Eu tinha visto em 2019 em Bad Krozingen, em Freiburg, lá que no serviço do Dr. Thomas Heller, que eles passaram Leipzig em volume de casos. E lá, o Dr. Nunen, ele fazia para casos muito calcificados. Então, quando é que tu escolhe para fazer? Porque ele fazia aterectomia, ele fazia Rotarex, fazia tudo. E não, quando o caso é horrível de calcificado, eu uso isso aqui. Tava dentro do trial do Disrupt, acho que era o Disrupt Quando o 2. caso é ruim pra aterectomia, ele faz... Quando é muito calcificado, que ele acha que a lâmina da aterectomia não vai cortar bem. Pior dos casos, e que não conseguiu recanalizar todo o intraluminal, quer fazer alguma técnica de compressão. Mas a gente não tinha no Brasil, chegou mais recentemente. Eu vou ter, por acaso, agora um caso quinta-feira agora, de lesão bem calcificada. Eu acho que ele é uma boa alternativa. Mas você acha que são substitutos? Uma técnica substitui a outra? Não, eu acho que não. São complementares. Eu acho que são complementares, mas eu acho que a litotripsia intravascular ela é mais democrática, no sentido de que tu não tem curva de aprendizado. Sim, Você sabe fazer uma angioplastia, tu sabe fazer Mas e litotripsia. por um caso assim, vamos dizer, uma estenose calcificada e tal, que você ia usar, por exemplo, o Jetstream ou algum outro dispositivo. Você acha que dá para usar o Shockwave ao invés? É uma impressão minha, tá? A gente não tem estudo nesse sentido, mas eu acredito que a distribuição da droga vai melhor para a camada média se a gente remove parte da placa. Eu entendo das microfraturas, que a placa que vai entrar lá no meio, mas eu acho que tem muito cálcio para passar aquela droga para chegar lá. Então, se eu tenho se eu tenho uma lesão muito calcificada, especialmente uma lesão muito longa, de uma área que potencialmente tem bastante restenose, aquele transição femopoplítea para baixo, eu acho que eu provavelmente optaria por fazer uma aterectomia se eu acho que eu tenho uma boa chance de ter uma recanalização intraluminal. Mas é só uma impressão, talvez seja a captação da droga seja tão boa quanto, mas eu não sou totalmente convencido disso. A gente tem que esperar os resultados. esperar. Se eu tiver A gente não vai ter esses oportunidade resultados, isso que é o pior. Porque nunca um dispositivo vai colocar cabeça a cabeça contra o outro. E se a gente botar em grupos diferentes, a gente sempre vai ter aquela É diferença. comparável. É uma doença tão heterogênea que nem como é que a gente vai comparar balões com droga. Isso até a gente já teve uma comparação do Lutonix. Mas nenhuma empresa quer botar o seu cabeça com cabeça. A gente teve a Luvia com PTX, isso sim, teve o Imperial, Sim, né? Eluvia contra PTX, então eles colocaram cabeça com cabeça, a gente pode dizer, o Eluvia tem menos restenose, tem mais pseudoneurismo. Mas eu acho que os dispositivos de aterectomia, balão com droga e qualquer técnica de compressão, eles dificilmente vão fazer um estudo cabeça com cabeça. É tudo muito recente, né? Eu tive a oportunidade de usar 2 vezes e depois assisti algumas nos Estados Unidos, mas a minha impressão Shockwave, particular de Shockwave é que as técnicas são complementares. Em especial, se você almeja fazer debooking e não deixar stent para trás, a técnica de aterectomia faz mais sentido na minha mente, né? Mas o pessoal lá fazia aterectomia e Shockwave no mesmo paciente. Eu vi as duas situações, assim, mas a impressão que eu tenho é que se você tem como preceito não deixar stent, então é melhor que você faça uma bela aterectomia e deixe droga no local. Muito interessante. E como é que eles faziam? Qual é que era a sequência? Era primeiro a aterectomia e depois a litotripsia? Não, ao contrário. Primeiro fazia litrotripsia e depois Mas fazia é que se você fez a aterectomia litotripsia, o rotacional. problema é que tua aterectomia não vai conseguir comer tão bem a placa, porque a placa já está lá grudada na parede, né? A ideia é que ela já, pelo que eu entendo, assim, né? Isso obviamente Que afasta a que placa da Afasta a luz. placa da luz, é a experiência do serviço lá que eu vi, e não um trial, um guideline, é que você fragmenta a placa para conseguir removê-la de forma mais fácil. Uma outra né? preocupação que eu tenho é você deixa tudo meio instável ali. Você começa a ter várias passagens de dispositivo ali, você não aumenta a embolização. Com certeza, isso deve Tá tudo acontecer. secado ali. Eu acharia mais interessante o inverso. Se eu fizesse a aterectomia e depois eu conseguisse fazer uma angioplastia que é mais uniforme e em altas pressões, que é a litotripsia depois, e depois possivelmente mais droga, mas obviamente depois disso aí... A tua rotina lá é a aterectomia, balão com droga, ou você tem scoring balão no meio de balão com droga? A aterectomia e balão com droga é o padrão. A aterectomia e balão com droga. Tem algumas situações que eu uso scoring balloon também, se eu acho que ficou... Mas às vezes a tendência é fazer aterectomia e balão com droga, às vezes depois do balão com droga ficou ruim e eu uso o scoring depois.
Que não era para ser, que não era o ideal, entendeu? Mas eu entendi. Não era a sequência, mas foi uma tentativa de resgate, Solução, entendeu? entendi. Tentativa de resgate. Eu tenho essa dúvida, que eu não tenho a resposta, de qual a melhor stent para colocar depois que tu faz a terectomia balão com droga e por algum motivo tu identificou uma dissecção no IVUS, que tu acha que tem que colocar stent, qual o melhor stent para se colocar? Porque a ideia é que se tu já usou droga, especialmente se tu tem uma recanalização em parte subintimal, e tu vai colocar mais um stent com droga, a chance de ter degeneração da parede de pseudoneurisma cresce bastante. No Imperial, estudo do Eluvia, foi 8% o índice de pseudoneurisma. 8% não é nada desprezível, né? Eu já tive casos com PTX também que teve degeneração. E isso acontece nas situações, especialmente em que tu tá muito próximo da adventícia, porque tu fez uma reclinação intimal e tu botou droga numa parede fininha, aquilo ali degenera. Então a minha dúvida é se eu já fiz a terectomia, já botei droga, eu vou colocar mais um stent com droga? Convencional. Então, não, pois é, mas eu não sei a resposta. Às vezes eu boto convencional, às vezes eu boto normal, dependendo de quanto que eu acho que eu fui intraluminal ou não. E tudo que for transição para baixo, eu boto supera. São muitas variáveis, né? É difícil você ter realmente Assim, pergunta, o que tu está fazendo agora? Eu falei, pô, me diz uma situação, porque são tantas situações que a gente pode enfrentar e tantos territórios, né? E a terectomia no território infrapatelar, Alexandre, como é que você lida? Eu não faço um território infrapatelar. A gente tem pouca evidência e eu acho que o potencial de complicação ali é bastante grande. Infrapatelar e infrapoplíteo. De artéria de perna. Artéria de perna. Isso, artéria de perna, né? Eu particularmente não faço. Eu sei que tem lugares que são, especialmente os que são operados por radiologistas intervencionistas fora do Brasil, que eles são mais agressivos, até fazer a terectomia inframaleolar. Eu não me sinto confortável, porque quando tem embolização, ela está indo direto para o teu leito distal, não tem nenhum caminho para fugir. Não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir, tu não vai colocar filtro num vaso de 2,5 milímetros. Então, eu acho que eu não me sinto confortável ainda em fazer. Eu, eventualmente, uso balão com droga no segmento infrapatelar, em situações vaso único, dissecção, lesão muito longa, mas também sem muita convicção. É uma fronteira para nós, né? Porque apesar que e os cirurgiões vasculares entendem fácil isso, os radiologistas intervencionistas e os hemodinamicistas não entendem, eles comparam com a coronária. Mas apesar de ter o mesmo diâmetro, a coronária fica acima do músculo e o vaso infrapatelar fica dentro do músculo. Então são vasos com comportamento completamente diferente. E o fluxo completamente diferente. Um recebe fluxo da horta, né? O outro perde toda a perda de força dinâmica que acontece. Perfeito. Cara, vamos puxar para complicação, Fábio? Falando de complicação, a gente não falou muito da femoral comum. A gente pincelou e não entrou a fundo. O femoral comum é um vaso que eu trato eventualmente endovascular. Depende da característica da lesão, por exemplo. Uma lesão exclusiva de femoral comum, um paciente de bom risco, eu acho que ainda é cirúrgico. Tá? Daria para forçar a barra, mas eu não vejo sentido. Se é um paciente que eu já vou tratar femoral superficial e tem doença de femoral comum, eu trato a femoral comum também. Daí, dependendo do diâmetro do vaso e da característica da placa, eu vou mais para direcional ou rotacional. Geralmente as placas de femoral comum são excêntricas. É bem comum ter uma placa posterior, né, na femoral comum. Então, nesse caso, eu vou mais para direcional. Se eu estou tratando uma femoral superficial que já tem stent, daí eu costumo ir mais para rotacional. A gente tem uma publicação que foi um artigo que foi aceito para publicação no Annals of Vascular Surgery, de uma técnica em que a gente usou um introdutor direcional com um catéter rotacional. Entendi. Então a gente botou Direcionou pelo que a gente chamou essa técnica de scraping the barrel, que foi numa ilíaca que a gente estava como se fosse raspar o tacho. Scraping the barrel é raspar o tacho. Então a gente fez toda a circunferência do vaso, daria para fazer na femoral comum. Entendi. Nesse caso foi na ilíaca. Então acho que tem espaço para isso. Entendi. A gente não tem evidência, tem estudos vindo nesse caminho. Um deles é usando stent também. Isso daí eu já nunca fiz até hoje, stent femoral comum nesse sentido. Assim, eletivamente. É o estudo Superb da Abbott, que está colocando supera ali. Eles têm supera grande para femoral comum lá. Eles têm até 7,5, né? Mas eu não me sinto confortável de indicar em todos os pacientes, mas eu também não sou mais dogmático em não indicar mais em femoral comum, porque os casos que eu tenho até agora foram, claro, baseado numa experiência pequena, acho que são 6 casos. Um deles eu tive que tratar uma segunda vez porque reestenosou, mas, de novo, foi tratamento endovascular também.
eu acho que é um território que vai evoluir para doença... Mas a sua tendência, então, em fazer a esterectomia é só no caso que você já tenha femoral superficial? Que eu já vou tratar alguma coisa ou um tratar. paciente de altíssimo risco, entendeu? Mas mesmo assim, uma cirurgia de femoral comum, mesmo um paciente de alto risco vai bem, mas né? você pode fazer com anestesia local e tendo um resultado aceitável. Tu vai ter talvez uma permeabilidade primária, vai ser pior do que da cirurgia aberta, mas aí tudo bem. Tu faz outro procedimento percutâneo com Mas anestesia você tem que estar local. disposto a aceitar um resultado subótimo. Exatamente. Resultado subótimo, muitas vezes. Acho que a fica com complicação tá se você ficar insistindo ali em ter um resultado perfeito. Exatamente, colocar um stent ou qualquer coisa que envolva profunda, daí eu acho bem complicado. Estender para profunda já fica mais complexo. Né? Você já sou fez alguma vez completamente esterectomia contra. em direção profunda? Já fiz. Agora, recentemente, faz umas poucas semanas, era uma estenose de femoral comum, em ampulheta em femoral comum distal, profunda proximal e superficial proximal, assim, 1 centímetro dentro de cada vaso. Eu passei a esterectomia balão com droga nos 3, sem colocar stent, ficou bem. Teve uma dissecção no IVUS tipo B2. Então, isso é uma coisa, já que eu vou falar dessa dissecção, já vou falar das dissecções por IVUS. Então, falando em complicação, uma complicação da esterectomia... Você deixa antes, desculpa, Alexandre, antes de você falar de complicação, só para falar sobre a esterectomia de femoral comum, você consegue aumentar o diâmetro da luz, cara, com o aterótomo, assim, ou acaba ficando um filete, assim? Porque o aterótomo, ele abre um belo caminho, né? Mas depois para você ganhar... Depois usa balão com droga. Mesmo, aí depois angioplastia com balão com droga. Não, sempre com balão com droga. A esterectomia é só para melhorar, diminuir aumentar a complacência e diminuir o risco de dissecção. Então, com a direcional, tu consegue um ganho de luz melhor. Em impressão também. Foi esse caso da ilíaca que você conseguiu aumentar? Não, mesmo com a direcional na femoral comum. Se vocês perceberem, o ROC1 ele tem uma curvatura, né? Tem. Ele tem uma curvatura. Se tu avançar o introdutor bem próximo da ponta dele, ele retifica. Então, sempre que tu quiser ir reto, tu vai com o introdutor. Caminha ele junto com o introdutor. Tu vai com o introdutor mais perto possível. Daí, quando tu quer fazer curva, tu recua o introdutor, ele vai fazer uma curva para a parede. Então, tu consegue cavocar um pouco mais, entre aspas. Mas, de novo, não sou eu recomendando que se deva tratar femorais comuns em geral. Eu acho que tem casos em que pode ser feito, também não é nenhum crime. Eu sei que muitas vezes é visto como um crime. Eu sou um cirurgião vascular que sempre gostei muito de cirurgia aberta, mas agora, ao máximo possível, eu tento fazer sempre endovascular primeiro, entendeu? A metade da audiência desligou o episódio agora. É. Não, mas é isso. Agora metade cancelou a gente. Mas, cara, a gente tem que falar sobre a fronteira. Não tem jeito, né? Assim, se a gente quer avançar com a tecnologia, a gente tem que ir lá onde está o gargalo, onde está a fronteira e falar sobre ela, como tratá-la. Esse é o caminho de avançar a tecnologia. Eu acredito, tu tem toda a razão, e eu acho que a gente teve um estudo que é muito importante. Tem 2 agora, o BSCLA e o Basel 2, né? Certo. O BSCLA mostrou uma coisa que todos nós sabemos, que uma derivação cirúrgica com uma safena boa de segmento único é melhor do que qualquer outro tratamento, sem dúvida, ele é o melhor tratamento. E nos pacientes em que tem oclusões longas e de bom risco cirúrgico, essa é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. O problema é achar esse paciente. Achar esse paciente, essa é a verdade também. E também o paciente, isso foi o Dr. Bradbury, que foi o investigador principal do Basel 2, falou que o grande problema deles de incluir pacientes no estudo foi que os pacientes não queriam fazer cirurgia aberta. Então, eu falo, depende de como o médico fala. Não é depende de como o médico fala. Os pacientes sabem que tem técnicas minimamente invasivas, eles não querem ter um corte de cima a baixo. E isso não é uma desculpa para fazer endovascular, de novo. A gente faz muita cirurgia aberta ainda no hospital de clínicas, entendeu? Mas os pacientes, especialmente os pacientes que têm possibilidade de estudar sobre a doença, eles sabem que tem tratamentos minimamente invasivos. Então, me lembra essa discussão que a gente está tendo agora de cirurgia aberta versus endovascular como primeira opção no segmento femoropoplíteo. A mesma discussão que se teve na aorta há mais ou menos uns 15 anos atrás, na época do EVAR 1 e do EVAR 2, querendo mostrar que a cirurgia aberta era equivalente à endovascular. Então, sim, se as duas são equivalentes, ou uma é um pouquinho melhor, a gente vai para menos invasiva. É uma briga que não existe mais, é um caminho que não tem mais volta. A gente não vai voltar a fazer na saúde suplementar tem um derivação. Pouco de paciência, não adianta querer atropelar as coisas também. É isso, a gente tem que evoluir. Nós como cirurgiões vasculares, e os dispositivos e os softwares evoluírem, e não a gente achar que vai conseguir fazer o caminho de volta de agora vamos convencer os pacientes a fazer um bypass femoropoplíteo para um paciente claudicante ou com uma isquemia crítica num paciente grave. Então,
é uma discussão do sexo dos anjos para mim. A mesma coisa que teve-se na aorta, com o tempo vai acabar arrefecendo. Todo mundo vê, todo mundo sabe que na vida privada ninguém vai indicar femoropoplite para todos os pacientes por causa do BAC lá. Sim. Então, me lembra muito aquela época, Assim, EVAR 1, bom, EVAR os 2. benefícios são muitos, né? A gente está conversando sobre isso, o Alexandre explicou muito bem. Agora vamos falar das complicações, né? Não é uma técnica isenta de complicações e a gente precisa saber como enfrentar esse problema e como tratar. Então, a complicação mais frequente é a dissecção, né? A gente identificar que teve uma dissecção. Uma das coisas que mais me incomoda é a famosa dissecção sem restrição ao fluxo. Então, a gente categorizar uma dissecção simplesmente dizendo que ela não tem restrição ao fluxo não é bom o suficiente. Nós temos uma classificação angiográfica, que é a mesma da coronária, do National Heart, Lung and Blood Institute, foi feita nos anos 50, é o que a gente usa até hoje, quer dizer, deveria usar até hoje. A gente tem as dissecções tipo A, que é só uma linha dentro do vaso, a gente vê uma linha dentro da artéria. Tipo B, uma linha bem marcada dentro do vaso de dissecção, mas não tem nenhuma retenção de contraste e o contraste não sai do que tu considera a parede do vaso. No tipo C, tu tem retenção de contraste, quer dizer, passou o vaso e tu vê que fica aquela nuvenzinha de contraste ali para dentro da dissecção e essa linha está para fora do vaso, então fora dos limites do vaso. O tipo D, quando tu tem uma dissecção de um lado e do outro, de um lado e de outro, que é a dissecção em espiral. A tipo E é a dissecção com restrição ao fluxo e a tipo F é a oclusão. Todos tipo C ou mais, então toda vez que tiver qualquer retenção de contraste na dissecção, toda vez que tiver qualquer imagem de contraste para fora do que seria a parede do vaso, a gente tem indicação de colocar o stent. Ali, claramente, a gente tem indicação de que ali vai ter mais restenose, então o melhor jeito de se dizer que a gente pode tolerar uma dissecção tipo C, numa poplite interlinha, e optar, não, vai ter mais restenose, eu entro aqui e trato depois em outro momento. Mas a gente sabe que ali deveria colocar stent. E mais preciso ainda é a gente fazendo o IVUS. O IVUS detecta 6 vezes mais dissecções. E isso a gente vê bem na prática clínica. Eu faço mais ou menos 80% dos procedimentos que eu faço com o IVUS junto. Então, no IVUS, a gente tem uma classificação que foi proposta pelo Dr. Nick Chamaz, da Carolina do Norte, é um cardiologista, que divide as dissecções em tipo A, B e C. Dissecção tipo A é aquela só da íntima, a tipo B é a que vai até a média, e a tipo C é a que vai até a adventícia, e ainda divide em tipos A e B. Então, tipo 1 e 2, que é tipo 1 é que é menos de 180 graus do vaso, e tipo 2 é que vai mais de 180 graus do vaso. Então, a gente tem A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, existe mais de um protocolo. O meu protocolo pessoal é tratar todas as lesões B2, C1 e C2, então todas que tratar com stent, você diz. Tratar com stent, todas que vão até a média, mais de 180 graus do vaso, ou vão até a adventícia. E em no stent zones, só tratar as tipo Cs, que vão até a adventícia, e às vezes até tolerar umas tipo Cs que são muito focais em áreas complicadas. Nesse caso, você tem uma rotina diferente de acompanhamento, o que você não trata? Então, essa é uma pergunta muito interessante, sim. Eu coloco no paciente num protocolo pessoal de que o paciente faz eco no primeiro ano de 3 em 3 meses. Todos os pacientes com reparo complexo, mesmo que não ficou dissecção residual. Por exemplo, um cara que eu tratei uma femoral superficial inteira, esse cara faz no primeiro ano... bolo de que faz exame de 3 em 3 E farmacológica. Terapia farmacológica, pois é. Essa também, de novo, eu estou dando muito opinião própria, né? De como fazer. Mas essa é a ideia, cara. É isso aí. Eu comecei, quando começou o Xarelto 2,5 bid, do Voyager, etc., eu prescrevi bastante. Do Compass. Do Compass e depois do Voyager, né? Hoje em dia eu prescrevo, inclusive, anticoagulação em doses mais altas. Eu sei que no Voyager não teve vantagem usar 5 mg, etc., mas em pacientes com reparos extensos, femoral superficial, stent de cima a baixo, ou aterectomia de cima a baixo, ficou dissecção, às vezes eu deixo 10 ou 15 de rivaroxabana, por exemplo. Mais a dupla antiagregação. Mais AS. Não, daí sem a dupla antiagregação, entendeu? Porque o teu objetivo do clopidogrel é evitar a trombose precoce, né? Então, a gente já vai estar protegido com o anticoagulante. O que eu acrescento muitas vezes, isso foi até a tese de mestrado do Joel Long, um colega muito bom lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que trabalha com a gente, e também é um trabalho que os japoneses fazem muito, que é usar cilostazol para restenose. Né?
É a única droga Sim. que potencialmente Sim. diminui o índice de restenose é cilostazol. Então, se o paciente já está com cilostazol, ou é um paciente que eu já estou tratando por restenose, eu deixo ele com cilostazol junto. Você deixar S, rivaroxabana 10 ou 15 e... Não, é esse caso complexo, né? No caso rivaroxabana 10 ou complexo. 15 é para aquele caso assim, esse caso eu não posso ocluir de novo. O paciente é muito ruim, um reparo muito complexo, é Mas totalmente mas empírico. a rivaroxabana 2000 você adotou. 2,5 BID para vários pacientes. Esse 2,5 duas vezes para vários pacientes. O grande problema é que é o custo. Então, às vezes, eu digo, toma 5 miligramas uma vez ao dia. Eu sei que não é a mesma coisa do estudo. É o jeito Brasil de É poder uma outra. resolver. Então, é tudo empírico. Eu já peço desculpa por vários empirismos aqui, mas eu sou muito dessa medicina de precisão em que tu tem que fazer customizada para o teu paciente. Tu não vai ter isso em diretriz, porque são nuances, são pacientes com muitas variáveis. Então, tu dá aquela sentida. Pô, esse é o cara aqui que ele tem baixo risco de sangramento, eu vou tocar um anticoagulante para garantir. Ou esse paciente que fez um reparo mínimo, vou deixar ele 1 mês só de clopidogrel junto. Às vezes eu deixo 1 ano de clopidogrel. Para carótida eu deixo 1 ano de clopidogrel. Aneurisma de hipoplite, se eu faço endovascular, eu deixo anticoagulação plena, se possível. Ou às vezes 15, ou 20 ou 15 de rivaroxabana. Pararam as oclusões, né? Diminuíram. Vou dizer pararam porque isso faz recentemente, desde então não teve mais mesmo, obviamente que vão acontecer, mas depois que eu iniciei paciente coagular pleno, os pacientes que usam, fazem aneurisma de hipoplite, diminuíram muito as oclusões, e eu acho que talvez tenha um papel da anticoagulação aí, mas de novo mais um empirismo, e mais uma vez eu peço desculpa para a audiência que gosta de medicina baseada em evidência, mas em cirurgia vascular a gente não tem evidência para quase nada. Então é mais uma arte, né? As especialidades cirúrgicas e a cirurgia vascular em especial tem essa parte de arte que a gente tem que ter o feeling de sentir o seu paciente, tentar fazer o melhor para aquele paciente, não ficar preso só em diretriz que fala sobre o paciente em geral, né? Cara, ainda no tópico complicações, uma das principais e que eu temo muito é a embolização distal com oclusão, né? E aí vem sempre aquela dúvida, vou passar filtro, não vou passar filtro, dependendo do dispositivo você vai ter que usar uma outra guia que não é dedicada para o dispositivo de aterectomia. Como é que você lida com isso? Você coloca filtro em algum caso? Eu coloco filtro mais ou menos metade dos casos hoje em dia. Eu usava em todos, sempre que eu faço direcional eu boto na maioria absoluta. Tá. Porque direcional tu não tem um mecanismo que vai fazer aspiração, não que o outro tenha aspiração, mas tem efeito Venturi que puxa um pouco para trás na rotacional, né? Na direcional não tem nada. Então ali eu acho importante ter um filtro. Qual filtro de preferência? Eu gosto muito do EmboShield, né? Mas, porque ele é solto dentro, mas às vezes o comprimento da guia é problemático, se você está no contralateral. Tu tem como trocar a guia dele também, né? A gente tem essa disponibilidade agora no Brasil, que é super bom. A gente já tinha antes, a gente pode trocar de qualquer forma. Mas com a guia dedicada do EmboShield. Mas o que eu faço é dar um nozinho na ponta de uma outra guia, né? Você podia pegar uma outra guia lá na ponta. Agora da Abbott tem o guia. Isso. Pô, isso aí é uma novidade para mim, eu já não sabia. Legal. Então isso aí vai me ajudar bastante. Porque... Depois a Abbott passa lá para acertar com a gente. Assim. Tá devendo para esse pessoal aqui. E o Spider, né? Que o Spider é mais fácil de usar. Mas para aterectomia rotacional, muitas vezes eu não uso, especialmente se a área aterectomizada não vai ser grande. Vai bem devagar, deixa aquele plug, como falou o Fábio antes. Mas você não usa para não usar mais material? Porque você teme complicação do uso do filtro? Não é por mais usar material, eu não tenho pena do convênio. Nunca vou deixar de usar mais material dentro do que eu acho que é o melhor para o paciente e faz algum sentido mínimo. Mas é porque são passos a mais e todos os passos a mais têm seus potenciais de complicação. Ainda mais se tu tá usando um filtro que nem o Spider, que ele mexe junto com a guia. Enquanto tu tá mexendo na terótomo, ele tá dando uma sambadinha ali, né? Então eu não me sinto confortável nesse sentido. Com o EmboShield eu me sinto um pouco mais confortável, porque ele mexe. Mas sempre que eu posso não usar, eu prefiro não usar. Certo. Né? Mas também... Então, o que influencia mais é o tipo de aterodo que você está usando. O tipo de lesão e o tipo de aterectomia. O tipo de lesão também, por exemplo, se está fazendo restenose entre estentes, você tem que usar. Porque aquela cartilagem lá é uma cartilagem aquilo, né? E não consegue triturar tão bem, e o laser também não consegue fulgurar por completo, emboliza com laser também. Então, estenose entre estentes tem que usar filtro. Tá. E na artéria nativa? Na artéria nativa, em lesões que eu vou ter que fazer uma aterectomia muito extensa. Ou vou fazer direcional. Tá. Em relação a rotacional ou laser, alguma recomendação específica no uso do filtro? Não, eu acho que elas são muito semelhantes. As duas embolizam, não existe melhor ou pior. É o que tu tem disponível, que tu está mais acostumado a fazer. Então,
de novo, não existe um melhor tipo de aterectomia. Também é uma pergunta, qual que é melhor? Não tem Mas melhor. e a situação do cap distal? Porque tem uma oclusão e tem um cap. A gente comentou antes que poderia deixar ele fechado até você fazer a aterectomia. Então você não passa o filtro. Ou você abre não, um pouquinho para passar o filtro. Já pode ter passado o filtro além da lesão, né? Se é uma lesão muito longa, como eu falei, emboliza de qualquer forma. Se tu tem uma lesão longa, ele emboliza pelas colaterais, porque várias vezes tu deixa o plug, tu chega lá embaixo, tu vê que já tá tudo espasmado lá para baixo, entendeu? E você tem em sala alguma coisa, fez angiografia, o filtro tá cheio. Qual que é a conduta? Fecha e reza e puxa ele embora ou você tenta aspirar de algum jeito? Não, o filtro tá cheio, não, removeu o filtro, quer dizer, se embolizou tá mesmo. Não, o filtro tá muito cheio. Entupiu o Deu filtro. no flow do filtro. Olha, quer dizer, eu já vi em congresso fora, e é muito legal ver caso de congresso, sempre dá merda, né? Então, você fica vendo ali, esperando que vai dar problema, e sempre dá, né? Então, o cara foi lá, acho que ele fez Diamondback, depois ele fez assim, mas o quê? Mas foi lá no flow, filtro cheio. Tinha um penumbra ali, ele colocou penumbra, aspirou, tirou. Não é uma realidade aqui do... até seria, mas nunca me aconteceu do filtro tá tão cheio assim. Também tu, no meio do caminho. Eu acho por isso que é importante, tu não deixar para fazer uma imagem só no final. Faz uma imagem no meio pro outro filtro, que já tem coisa no filtro, tira o filtro. Entendeu? Nos aconteceu já em campo, cara, no flow de filtro. E vocês fecharam era um cuidadinho assim? A gente mas fez... carótida ou perna? Era perna, o filtro estava na poplitea. E a gente estava usando um aterectomo a laser. E aí a gente fechou o filtro sem dar aquela esmagada, sabe? Fora, assim, e aí trouxe para fora e foi excelente. Resolveu o caso, assim. Mas eu confesso que, particularmente, eu ainda sou temerário em fazer aterectomia sem o filtro. Eu era também, eu acho que não é... Talvez porque a minha experiência ainda seja em curva e tal, mas eu me sinto seguro em pôr o filtro distal. Eu acho que sim, mas eu usava sempre também, comecei a usar menos exatamente por diminuir a área aterectomizada. Entendi. E tem que ir bem devagar. Alguma outra dica técnica da progressão e recuo? Bem devagar, não tem muito, né? E 1 milímetro vai 2 para frente, 1 para trás. Eu faço bem aquilo que recomendam ali, fazer o mínimo de passagens possíveis, se possível já ir com a lâmina aberta. Eu tinha muito mais problema quando fazia as 4 passagens e o segmento inteiro. Certo. Hoje em dia tem muito... Os primeiros casos, eu pensava, alguma coisa eu estou fazendo errado, porque todos os casos dava slow flow no final, todos os casos eu tinha. Mas também acho que eu estava usando para lesões muito complexas, estava aterectomizando toda a lesão, mesmo usando filtro, acontecia isso. Eu acho que tem também por causa do aquecimento também. Se a gente for pensar assim numa aterectomia, a gente também não remove a placa do vaso inteiro. A gente remove segmentar, né? Da carótida, segmentar da femoral comum. Então, se a gente for pensar numa endoaterectomia, talvez faça mais sentido a gente remover de forma segmentar também. É que a gente tem acesso ao vaso inteiro e quer limpar o vaso. Mas eu venço essa vontade, porque eu sei que na parte... Foi isso que você falou, você está usando menos filtro, que você aprendeu a tratar menos artéria, qual é o que realmente precisa ser tratado. O bom é inimigo do ótimo. E geralmente não é mais do que 10, 15 centímetros. Quando é muito, é 10, 15 centímetros. Porque normalmente é aquela oclusão do transição femoral-poplite ali a 5, 7 centímetros. Então nem aumenta tanto tempo do teu... Já vou com a lâmina aberta. Faço 2 passagens, então não aumentou nem o tempo. Assim, já embolizou, você está com aquele fragmento ali na bifurcação do tronco, por exemplo. Você tenta a primeira técnica, a primeira é sempre aspiração. Então, existe essa análise dentro do Reality, esse estudo. Que dispositivo você usa para aspirar? Primeiro, um catéter normal. A primeira é descer com um catéter grande e aspirar. Isso já resolve na maioria absoluta dos casos. O que é? 5F, um catéter? É um catéter 5F, ou se tu tiver com o introdutor lá, poder subir com o introdutor e aspirar, isso já resolve na maioria dos casos. A gente já teve um caso só que teve que fazer, a gente usou angiogete também, mas eu acho que tinha trombo no meio daquela história ali. Porque se for fragmento, né? não vai conseguir remover, entendeu? E eu acho que mesmo nesses casos que parece que eu aspirei, a gente vê coisa que a gente aspira, mais o que tu fez foi fazer embolizar. Então... Alguma dica para aspirar isso aí? Vai com um catéter grande? Mas assim, essa é a técnica mais barata. Existe o catéter pronto, aquele que se usava também em coronária antes, que é um catéter de aspiração, não sei se vocês conhecem, ele tem um buraquinho distal, mas todos eles fazem a mesma coisa que um catéter, é tu aspirar ele. O outro vai usar um mecanismo realmente de aspiração. De aspiração, mas às vezes tu não tem disponível na hora, tu acrescenta custo, morbidade. Então, a primeira coisa que eu faço é não se apavorar, eu não me apavoro, fazer vasodilatador, fazer alteplase, antes de fazer qualquer princípio mecânico. Legal, cara. Bom, ainda bem que a gente tem esses novos dispositivos, né? Isso nos traz várias possibilidades de resolução dos casos aí. Cara, queria falar um pouco de futuro com você.
É óbvio que você é um cirurgião jovem, tem uma longa carreira ainda, que nem nós, e a gente vai passar por grandes transições de devices, né? Eu tive agora a oportunidade de conhecer a fábrica da Boston Scientific, lá em Minnesota, e fiquei impressionado, assim, com a qualidade técnica dos caras e também com a visão de futuro deles, o que eles almejam para os próximos anos. Como é que você vê rompendo as fronteiras de aterectomia e se você acha que a gente vai poder usar aterótomo em territórios que hoje é ultraje, assim, por exemplo, na carótida? A resposta rápida para carótida é não. Eu acho que a gente nunca vai usar em carótida porque é um território que não tolera microembolização. A gente tem perna que tolera quase tudo, coronária tolera menos, cérebro não tolera quase nada. Então eu não vejo por que os stents hoje em dia já têm índice de restenose menos do que 2%, a gente tem índice de restenose de coronária. Não me parece que vai ser por aí o caminho, eu acho que vai ser evolução do dispositivo. E o futuro que eu acho da vascular, e essa é uma questão que também é próximo do meu coração, é que as nossas evoluções não vão ser mais em dispositivos. A gente está tendo agora, assim, os aterótomos a gente tem desde os anos 90. A gente só está tendo novos modelos de algo que já existe. A gente tocou do iPhone 13 para o 14, é isso? A gente está tendo pouca evolução em relação a dispositivos em cirurgia vascular para doença arterial periférica. A evolução, eu acredito vai ser em software. Porque a gente tem softwares que conseguem predizer a melhor forma da gente conduzir aquela situação. A gente tem uma oclusão com cap distal côncavo, proximal convexo, calcificação intraluminal, 15 centímetros. Qual o melhor algoritmo para a gente tratar isso? A gente tem um machine learning que vai nos sugerir, claro, por inputs colocados por médicos, né, por cirurgiões vasculares, qual a melhor combinação de materiais que a gente vai usar, qual é a chance de a gente conseguir recanalizar naquele sentido e qual é o melhor caminho, tomar a opção A, B e C. E isso está já, de alguma forma, fusionado no equipamento, ou no software. Na horta também, a gente já tem agora o CyDar, da CyDar Medical, que é uma fusão inteligente, que é uma coisa que a gente há anos já pensava que fazia sentido. Então, a gente tem a fusão para a horta, só que no momento que a gente coloca a prótese, aquela horta já se mudou de lugar. Sim. E esse software da CyDar Medical, ele acompanha essa prótese. E ele também tem machine learning. Cada vez que alguém faz um caso no mundo, ele vai retroalimentando e ele vai aprendendo mais. E eu acho que esse que é o nosso futuro. A gente vai evoluir pouco em dispositivos. Não sei se o FORS e o IOPS, que são das navegações utilizando fibra ótica, vai evoluir, talvez pelo preço, mas... Muito interessante, né, cara? É se muito lembrar do raio-x ali, é muito legal é mesmo. Muito interessante. Então, a robótica, eu acho que é um avanço, mas também não vai mudar a nossa prática clínica. Eu acho que a próxima grande mudança vai ser utilizando software com inteligência artificial para a gente tomar as melhores decisões, entendeu? O que muda um cirurgião vascular experiente de um pouco experiente é a tomada de decisões. Então, se a gente tiver uma máquina que toma decisão como um cirurgião vascular experiente... Né? Exatamente. Tomada de decisão. Exatamente. A gente tem um cirurgião pouco experiente tomando uma decisão de um cirurgião experiente, Imagina o que isso não vai organizar e questão de estudo no futuro, né? Você vai conseguir padronizar algumas coisas que a gente comentou aqui agora, né? Muito variável, você não consegue comparar banana com maçã, que o cara trata aqui no Brasil, que trata lá. Se você consegue, de certa maneira, uniformizar as decisões, vai ajudar também na evolução da própria especialidade. Sem dúvida. E essas decisões, por incrível que pareça, vai ser, claro, vão ser alimentados por conhecimento médico padrão, mas vai ter muito do empirismo também. Então, a gente vai ter assim... Eu estou usando software agora que tem as especificações de conduta do Dr. Arthur. E essa aqui é do Dr. Fábio. Então, tu pode escolher assim, hoje eu vou operar como fulano, hoje eu vou operar como fulano, porque não vai ter certo e errado, não tem verdades assim absolutas na medicina nesse sentido. A gente não vai ter trabalhos para dizer qual é que é a melhor combinação de guia e catéter. Mas a gente vai ter assim, não, hoje aqui eu vou escolher o software que de quem colocou todos os inputs é um ou outro. Eu acho que a gente está caminhando para isso aí, para os próximos anos. É uma ideia boa de aplicativo. Logo, daqui a alguns anos, você volta aqui pra gente checar se você estava certo ou não, né, Fábio? Pra gente rever o passado aí. Eu acredito muito na inteligência artificial também, cara. Eu tive a oportunidade, assim como você, de mexer no robô endovascular. E até eu fiz um caso endovascular no robô, numa coronária de um porco, lá em Houston. Foi bem interessante. E eu acho que a hora que... Sobreviveu? Claramente não, né?
Mas porque ele não poderia sobreviver, porque a minha angioplastia foi boa. Mas eu acho que a hora que a inteligência artificial pudesse associar a tecnologia do robô, a gente vai ter rompido a barreira de não vencer lesões, a gente vai ter rompido a barreira de não conseguir cateterizar, a máquina vai cateterizar para nós, sem sombra de dúvida. Eu espero que seja assim. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui, Alexandre. Publicamente, ele fez um grande esforço logístico para estar aqui hoje em São Paulo. Cara, obrigado. Agradeço tua esposa, que você está com um bebê em casa, a paciência dela por ter te liberado aí. Eu agradeço a ela também. Por vir aqui. E deixa uma mensagem final, cara, para os nossos ouvintes aí. A gente sabe a força que tem o Rio Grande do Sul. A gente está feliz de ter aqui um sulista. Então deixa uma mensagem agora para o resto do Brasil, a turma que está te escutando. A principal mensagem é seguir o que está fazendo o Fogarty da Madrugada, no sentido de buscar a excelência médica, de buscar evoluir, a gente não estar presa nas normativas que sempre foram, de que a gente tem que seguir uma carreira tradicional. Vocês conseguiram romper com isso, vocês são cirurgiões vasculares jovens que são conhecidos em todo o Brasil. Isso está abrindo a oportunidade de vocês aprenderem coisas que talvez fossem demorar mais anos para aprender e estão tendo oportunidades de carreira. Então, não ficar preso no que parece ser o certo, ou que parece ser o errado, e tentar fazer o que acha o melhor. Obrigado, cara. Sempre que eu escuto você, eu aprendo alguma coisa. Hoje eu aprendi demais aqui. Fábio, mensagem final para os nossos ouvintes? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Alexandre, ao Arthur, e queria falar para os ouvintes que eu também aprendi muito no podcast de hoje, assim como vocês. Tinha tempo, né, Arthur, que a gente não fazia um podcast tão técnico, né? Principalmente de cirurgia endovascular. A gente fazia muito isso. Era a nossa pegada no início, era temas endovasculares, cirurgia arterial. E a gente foi acompanhando, assim, querendo universalizar mais. Então a gente variou, né? Pega assunto em infectologia, pega assunto fora da medicina, fora da cirurgia vascular. Mas voltar aqui para os nossos primórdios me fez uma Esse é daqueles episódios boa. que eu escuto e escuto algumas vezes para aprender como palestrante. Sabe, igual a gente vira e fala assim, volta e meia a gente fala no episódio, naquele com o Gustavo a gente falou disso. Não, teve aquele com não sei o que a gente fala com o Dr. Arnold, falou disso. Esse vai ser um que a gente vai lembrar também nos futuros episódios. Com certeza. Então, agradecer mais uma vez. Obrigado, Alexandre, mais uma vez pela disponibilidade e ensinamentos aqui para nós. Um abraço para o Luiz Eduardo, que não esteve presente aqui no nosso episódio hoje. Um grande abraço. Obrigado a todos. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogarty da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito, faz um print screen aí da tela, posta, que a gente vai repostar você lá no canal do Instagram, você utilizando o catéter Fogarty e as outras coisas que você opera aí também. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.